Eu queria começar por vos dar as boas-vindas e também dar as boas-vindas às pessoas que, a partir de agora, estão connosco. Obviamente que vamos fazer para que tudo corra bem, com os pedidos prévios de desculpa se alguma coisa correr mal tecnicamente. Não é propriamente a minha área de conforto estar a falar online e para plataformas e com pessoas através de plataformas, mas nós todos temos que nos adaptar às novas vicissitudes e às novas realidades e aprender com as coisas boas e com as coisas más. É isso que é essa pelo menos a minha filosofia de vida. Já não há desculpa para ser atrasado. Já não há desculpas, não. Agora podemos viajar. Olha, vou-te perguntar, se não quiseres, não respondes. Tu estás no Porto? Estou na minha casa em Vila Nova de Gaia, sim. Pronto, então, olá Porto. Porque isto agora é muito fácil, eu cheguei tão rápido ao Porto e tu chegaste aqui. Não custa nada. Encontramos a meio do caminho. Ora bem, então a todos os que nos estão a ver já e aqueles que verão depois, mais tarde, da gravação, bem-vindos ao Clube Unesco de Lisboa, que é o regaço de um tejo cansado, não é? De um tejo que chega cá já meio cansado, mas também é uma porta que se abre para a imensidão dos oceanos. E por isso foi com muito prazer que nós recebemos e abraçamos com alguma garra, embora possa parecer que é difícil da parte de um clube unesco fazê-lo, mas mais à frente perceberão porquê. Como eu estava a dizer, abraçámos com alguma garra este convite da APE, da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, na pessoa do engenheiro Parra da Silva, e agarramos esta oportunidade de dinamizar esta conversa, porque é uma conversa. Nós todos estamos aqui, os que estão aqui presentes, e depois, com certeza, com a partilha de quem nos vê, tentar conversar e pensar um bocadinho como todos nós podemos ajudar a que os objetivos dos ODS, portanto, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, da Agenda 2030, sejam execuíveis mesmo para nós, e digo para nós, os leigos, porque nós temos aqui connosco dois cientistas. A Sofia e o João são investigadores na área da investigação marinha e os leigos, se me permites assim, Jorge, sou eu e o amigo Jorge Gabriel, que não sei se conhecem, mas tem tido assim um percurso profissional muito apagado e que se calhar vai ser difícil de apresentar. Mas bom, eu vou passar a apresentar então a Sofia, que eu vou ter que abrir, peço desculpa, eu vou ter que abrir aqui. Vai à cunha. Anda. Tem que ir tem que ir, eu não consigo, a minha cabeça já não dá para o que era, eu tenho que ir aqui à procura do documento da nossa querida Sofia, que diz assim: a Sofia é bióloga marinha, mergulhadora e candidata a doutoramento na Universidade de Durham, no Reino Unido, num projeto que junta genética e suscetibilidade viral em golfinhos. É também membro da ONG, nomeadamente coordenadora científica da Sea Shepherd, Portugal, e vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Sofia e... Elasmo brancas. Isto é extraordinário, depois vais ter que nos explicar. Ainda assim, o seu voluntariado estende-se a outros níveis, sendo atualmente também voluntária em diagnóstico de Covid em Portugal. A sua formação inclui a licenciatura em Biologia Marinha e Biotecnologia pelo Instituto Politécnico de Leiria e o mestrado em Biologia Marinha e Conservação pelo ISPA, Portugal, com diversas comunicações, artigos científicos
coautora de livros e participação em diferentes projetos. A sua pesquisa tem-se focado em áreas como alterações climáticas, ecologia e toxicologia. Uma jovem cientista que vai participar connosco nesta conversa. Ora, do outro lado da Sofia está o professor João Correia, que apresenta um percurso tão notável como a sua ambição e espírito empreendedor. Ele é natural do Cartaz. Desde cedo desenvolveu um amor especial pelo mar, sobretudo por tubarões. Também tenho que nos explicar isto. Começou a sua carreira no Jardim Zoológico de Lisboa, onde foi responsável por 2 tubarões e depois foi investigador com tubarões de profundidade no Instituto Português de Investigação Marítima. Em seguida, tornou-se responsável pela aquisição de todos os animais do Oceanário de Lisboa, incluindo a sua captura durante a fase de pré-abertura e 8 anos seguintes. Atualmente, para além de professor de ensino superior na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, é fundador e gerente da empresa Flying Sharks, que se dedica à captura e transporte de animais marinhos vivos, sendo uma das únicas neste setor a nível mundial. O seu currículo conta ainda com várias dezenas de publicações científicas, mais de 100 palestras sobre tubarões ou motivacionais, uma trilogia de livros em inglês que retratam o seu percurso. Sex, Sharks and Rock and Roll, também vai ter que nos explicar este nome extraordinário, e a mais recente, Tubarões Voadores, em português, que chegou rapidamente ao primeiro lugar da categoria não ficção da FNAC, a quando do seu lançamento. O outro ilustre participante nesta palestra, penso que dispensará quaisquer apresentações, no entanto, só relembrar que já está nestas coisas oficialmente desde 1993, se não me engano, como jornalista desportivo da SIC, se não for assim, corrijo-me. Em 2002 entrou para a RTP1 com o programa Praça da Alegria e foi também o primeiro apresentador da nova fase do concurso Preço Certo em Euros. Em 2004 recebeu o Globo de Ouro para o melhor apresentador de entretenimento e até agora tem tido o percurso que é subejamente conhecido de todos nós e que tem feito dele um dos maiores comunicadores atuais da língua portuguesa em comunicação social. Agradecer a todos mais uma vez e vamos a isto que se faz tarde. Peço desculpas, está agora o engenheiro Mário Parra da Silva, é que eu tinha o ecrã tapado com as minhas cábulas e agora sim vejo que está também presente o engenheiro Mário Parra da Silva, a quem eu já enderecei o meu agradecimento pela sua presença e mais uma vez, agora presencialmente, agradecer-lhe o convite aqui ao clube para estar presente nesta sessão e partilhar não só um bocadinho do que são os seus objetivos, mas também demonstrar que, para além da cultura, de nós tentarmos promover e conservar a cultura de Lisboa e os costumes, nós estamos muitíssimo preocupados também com a sustentabilidade de Lisboa e, obviamente, com Lisboa, Portugal e o mundo inteiro, mas como particularmente a sustentabilidade de Lisboa, que passa por muitas situações que nós vemos diariamente ocorrer na nossa cidade, nas nossas ruas, e que também passa pelo nosso mar, pela nossa costa, não é assim, engenheiro? Não estamos a ouvi-lo. Tinha o microfone desligado.
Sabem que eu tenho praticamente que abrir ou fechar as sessões todas, de modo que já estou com uma overdose de sessões e hoje ainda é só o segundo dia. Falta a quarta, a quinta e a sexta é o pior dia deles todos. De modo que estou às vezes um bocadinho baralhado. Mas pronto, o meu papel é muito simples. É basicamente agradecer muito a vossa presença e a vossa participação. Neste momento tem 26 pessoas a ouvir-vos, num total de 174 pessoas que estão a acompanhar as sessões da semana neste momento, só que são 3 a correr. 3, acho que 3. Bom, mas isso não interessa, porque estas sessões são gravadas. É bom prevenir-vos disso, porque as sessões são gravadas. E depois, sempre com consulta prévia às vossas pessoas, claro, poderão ser publicadas no YouTube. E obteremos primeiro autorizações, como é normal. Seja como for, é bom, quando estão a intervir, que tenham consciência que isto vai viver durante muito mais tempo do que este acontecimentozinho aqui. Este convite aos clubes Unesco, ao de Aveiro e ao de Lisboa, tem que ver com uma importância que nós damos cada vez mais à participação da Unesco em todo este processo. E a Unesco em Portugal são os clubes. Há a Comissão Nacional da Unesco, sem dúvida, mas isso é uma coisa muito ligada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem fins próprios. Deve ser ao nível dos clubes que se faz esta dinamização e esta interface com a sociedade. Para o ano, se calhar, haverá mais. Este ano são estes dois. E o objetivo é que haja uma perspectiva não empresarial, uma perspectiva que sai das pessoas que trabalham neste domínio. Vai haver outra sessão sobre oceanos, mas muito técnica, muito a partir de Nova Iorque, com pessoas ligadas às empresas, à comunidade científica, é uma coisa muito técnica. Aqui a minha ideia era dar início a algo um pouco mais civil. Um pouco mais civil. E que este seja um pontapé de saída, porque o Clube Unesco está agora a retomar as suas atividades, teve um período muito dedicado a este Clube Unesco, não, Catarina, muito dedicado. Eu sou o fundador do clube também, por isso tenho alguma responsabilidade. Mas durante muito tempo esteve muito ligado ao património imaterial de Lisboa. Era uma ideia gira, mas é uma ideia que se esgota a partir de certo ponto, porque exige um tipo de pessoa que nós, neste momento, não temos nos nossos quadros, nem da APE. E portanto, achamos que esta temática era muito interessante. A APE fez o convite porque achou que a temática que o clube agora tinha adotado era muito interessante. E fico cheio de curiosidade de vos ouvir, porque é um painel de luxo. Tem, senhor, algumas caras muito conhecidas, como os outros, que é claro, que é todo. Não, é o preço que se paga por ser da comunicação social. Eu conheço uma quantidade de gente da comunicação social, por uma razão ou por outra, que fiz teatro há muitos anos atrás, e tenho lá uma quantidade de gente. E há uns dias passei por uma figura muito conhecida, tinha uns óculos deste tamanho, que era para ver se passava despercebido. Deve ser muito irritante um indivíduo estar no café e dizer mas enfim, pronto, olha o preço que se paga. Tem que ser. Pronto, mas no fim eu depois digo mais qualquer coisa, se a Leonor me permitir. E, portanto, agora devolvo a palavra com muito gosto e votos de uma boa sessão. Obrigado. Um abraço. Muito obrigada pelas palavras. E se calhar, a melhor forma de nós começarmos esta sessão, ainda antes de vos pôr a questão que vai dar o pontapé de partida, é ouvir, que eu espero que consigamos ouvir, estará com certeza o Ulisses aí da parte de trás do palco, já preparado a lançar um vídeo, um pequeno vídeo, que foi gravado pela atriz e produtora de teatro Mónica Talina e que tem uma surpresa para nós. Eu penso que está por aí, não, Ulisses? Sim, estou e vou passar o vídeo. Obrigada. Lá vem não 30, que tem muito que contar. Ouvi agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia, que iam na volta do mar,
Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para outro dia jantar, mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitaram sortes à aventura, qual se havia de matar. Ao que foi cair a sorte no capitão-general. Sobe, sobe, marujinho, àquele mastro real. Vê-se, vê as terras de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terras de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo 7 espadas nuas que estão para te matar. Cima acima, gajeiro, acima ao top real. Olha-se e enxerga Espanha, areias de Portugal. Alvíceras, capitão! É o capitão-general! Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Mas enxergo 3 meninas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a afiar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas 3 são minhas filhas. Oh, quem me as dera abraçar. A mais formosa de todas, contigo hei de casar. A vossa filha não quero, vos estou a criar. Dar-te tanto dinheiro que não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos estou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. O vosso cavalo, guardai o vosso cavalo, que vos estou a ensinar. Dar-te-ei a Catrineta, para nela navegar. Não quero a nau Catrineta, e a não sei governar. Que queres tu, no gajeiro, que alvíceras te hei de dar? Capitão, quero a tua alma, para contigo a levar. Renego de ti, demónio, que me estavas a tentar. A minha alma é só de Deus, o corpo dou eu ao mar. Tomou o anjo nos braços, não o deixou afogar. Deu um estouro o demónio, acalmaram o vento no mar. E à noite, a nau Catrineta estava em terra, a varar. Nau Catrineta, um poema de autor anónimo, recolhido por Almeida Garré. Muito obrigada, Mónica. Como sempre, excepcional nas leituras. O desafio que eu tenho para vós, e vou começar pela Sofia, se me permitem, não por uma questão de género, porque aqui não tem esse cabimento, mas porque ela é a mais nova e eu sei que estava muito nervosa, mas e precisa de se pôr à vontade para conversar connosco. Sofia, como investigadora, tu consideras-te uma capitã de um navio ou de uma nau Catrineta? É uma pergunta difícil. Bom, honestamente, eu acho que posso dizer que me considero mais capitã agora que não sou só investigadora do que quando era só investigadora, honestamente falando. E acho que vamos falar um pouco disso mais à frente, mas o papel há uma lacuna dos cientistas perante a sociedade no que diz respeito à proteção dos oceanos ou à proteção, à conservação da natureza, seja do que for. E esta falha está muito associada à comunicação, à forma como nós transmitimos e envolvemos ou não envolvemos a sociedade naquilo que nós fazemos. E, infelizmente, há cada vez mais, e estamos a assistir a isso, a uma desconexão cada vez maior da sociedade para com a natureza, para com o mar, para com o que seja. E nós temos uma cota-parte de culpa nisso, e é preciso assumi-la. Portanto, eu sinto que se fiz alguma vez a diferença, ou se faço, por mais pequena que seja, foi desde o momento que comecei a associar mais voluntariamente a algumas organizações que se empenham na conservação, na proteção, na defesa dos oceanos, do que enquanto apenas atrás de uma secretária a escrever papers, que são muito importantes, não estou a tirar de mérito nisso,
mas muitas vezes não temos como os comunicar devidamente à sociedade. E é preciso esta ponte cada vez mais. Por isso, se sou ou não, também acho um pouco ingrato ser eu a classificar-me dessa maneira, mas eu espero que seja mais agora do que alguma vez fui, sim. Muito obrigada, Sofia. Eu faço a mesma pergunta ao professor João, até porque o professor tem que pôr os seus alunos, os seus meninos, a escrever papers, aquilo que eles não gostam de fazer, não é? Eles gostam de ir para o terreno. Não se sente também assim, às vezes, um bocado capitão da desgraça, esta alma penada que andava ali à volta do capitão, aquele demónio que não deixa que o capitão veja claro? Claro que sim. Já agora deixa-me apresentar-vos ao Nicolás, um grande fã destas reuniões. Bem-vindo, bem-vindo. Fica fascinado aqui com esta atividade toda aqui na sala desde março e gosta de participar. Então, respondendo à sua pergunta, e já agora, muitíssimo obrigado pelo convite para estar aqui, ainda por cima com um painel tão distinto aqui com o fantástico Jorge, que é a primeira vez que tenho a oportunidade de conhecer. Bom, sim, como professor, e principalmente dando várias disciplinas no domínio do mar, e a Sofia foi minha aluna já há relativamente poucos anos e sabe bem do que estou a falar, às vezes é um bocadinho frustrante e é quase desconcertante, porque a pessoa, eu dou muitas aulas na área das pescas e o cenário é catastrófico, não é? Temos reduções de estoques na ordem dos 90%, particularmente no caso dos tais elasmobrânquios, aquela palavra complicada, que são os tubarões e raias, que têm sido mais ou menos o objeto da minha paixão, enfim, emocional, mas também académica, e a verdade é que as notícias são muito más. É bom constatar que hoje em dia começam a ver-se algumas luzes ao fundo do túnel, e vemos muito isso nas redes sociais. Por exemplo, pegando no exemplo dos tubarões mais uma vez, há 20 anos, quando eu comecei a minha carreira, quando eu dizia que gostava de tubarões, toda a gente dizia: mas isso é um bicho horrível que mata toda a gente. Porque é que alguém há de querer trabalhar com tubarões e estudar tubarões? 20 anos depois, o cenário é muitíssimo diferente. Nós vemos vídeos de malucos que se metem dentro da água de chinelos a tentarem salvar um desgraçado de um tubarão que está ali na arrebentação em maus lençóis. Portanto, a mentalidade das pessoas está de facto a mudar. É claro que eu, a Sofia, a sociedade em geral, a comunidade académica, todos fazemos um esforço grande para que essa mentalidade mude o mais rápido possível, porque a situação é urgente em termos de alterações climáticas, de sobreexploração dos recursos, etc. Por isso, enfim, é uma corrida contra o tempo. Portanto, sem dúvida, e respondendo à sua pergunta, para concluir, que sentimos muito esse peso, não é? De que estamos aqui a tentar fazer o nosso melhor, a tentar incentivar as gerações novas a levarem isto para a frente, mas com um grande peso de responsabilidade às costas, porque a situação de facto é muito grave. Obrigada, professor João. Já lá vamos, porque isto não vai ficar por aqui, vai ter que explicar muita coisa do seu currículo. E passava agora para ti a bola, Jorge, porque perguntaram-me, aliás, eu tenho que justificar a ausência de um outro ilustre convidado que não pôde estar por razões pessoais, que era não só ou tão só o nosso querido Daoud Fakirá, que é treinador de futebol. Perguntar-me-ão porquê um jornalista, porquê um treinador de futebol, porquê uma professora de português ou porquê um comerciante. Porque todos nós estamos preocupados com esta situação e com estes problemas e com esta gravidade crescente, e como dizia muito bem a Sofia e o professor João, com esta gravidade crescente do ambiente estar em degradação. Para ti, Jorge, a Sofia lançou uma facada. Ela disse que não tem havido comunicação entre eles, mas também a comunicação, penso eu que será, ela deveria estar a referir-se à comunicação social, também não tem ajudado muito, não é? Também não tem divulgado muito as atividades que são feitas por esta malta. Tu, como cidadão e como responsável também por um programa de grande audiência, como é que vês esta situação?
Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É, de facto, um assunto bastante interessante e repara que nós, face a um tema desta natureza, temos um auditório limitado. O interesse que isto possa suscitar àqueles que estão a ver em direto ou que poderão ver no futuro é, de facto, ainda pouco numeroso. Isto porquê? Porque o mar não nos entrou em casa. É aquilo que eu acho. As pessoas que vivem junto à costa serão talvez aquelas junto à costa e que tenham já sofrido na pele as investidas do mar, as investidas das alterações climáticas, serão as únicas que estão neste momento preocupadas com as alterações climáticas, porque as restantes querem ter tempo para ir ao supermercado, querem ter tempo e dinheiro para poderem deslocar-se ao shopping e provavelmente achar muito bonito, caso algum dos seus filhos esteja a ver televisão e se depare com uma série de natureza, National Geographic ou por aí, e comentarem, olha que imagens tão bonitas, mas o que é que está ali a acontecer? Os polares a passearem no meio de pequeninas ilhas de gelo, mas eles não viviam numas ilhas maiores. Essa será talvez a única preocupação que domina a grande parte da população mundial. Basta termos esta ideia. A Greta Thunberg, que durante tantas sextas-feiras seguidas foi exemplo para o mundo, ela conseguiu sê-lo porque ela teve de romper com algo que não será admissível para uma qualquer criança daquela idade. E admitir que uma criança daquela idade faça um protesto esse que começa a ser visto depois como uma voz de alternativa. Olha que curioso. Uma criança, uma adolescente, que reivindica a atenção não para ela, mas para as alterações do clima do planeta. E isto torna-se global único e exclusivamente pela criança e não pelo mote, e não pela razão que ele levou a tomar esta iniciativa. As pessoas querem saber, infelizmente, e aí a culpa é de facto nossa, queremos saber quem é o pai, quem é a mãe, em que ano é que ela está na escola, se o pai e a mãe têm aqui alguns interesses empresariais que a possam estar a levar a dar relevo a alguma marca que possa estar a patrocinar, e não vamos ao cerne, não vamos ao fundo da questão. Não queremos parar para pensar, não queremos ser proativos de modo a que não tenhamos que ser reativos amanhã. A nossa preocupação, e ainda bem que o João falou nisso, a nossa preocupação quanto à exploração da extração da fauna marítima está única e exclusivamente atribuída aos nossos amigos pescadores e a quem comercializa o peixe. No fim, a jusante, a preocupação da população em Portugal quanto à extração ou à falta já de extração, porque não existem os peixes para nós capturarmos para a nossa alimentação, a preocupação foi não haver sardinhas nos centros populares. Não é se não há sardinhas. Não há sardinhas nos centros. E isso é que deve levar-nos a uma pausa mais assídua. Ou seja, nós temos que insistir mais do que temos insistido. Nós temos que irromper mais, no melhor sentido, irromper na passagem da informação, por muito crua que ela seja, por muito dolorosa que ela seja. Porque não chega, estamos a dizer às pessoas que não há mesmo sardinha, não há mesmo pescado. E nós temos que andar a criá-lo para que ele consiga chegar à nossa alimentação. E reparem, e depois, isto em escala, leva-nos para o desperdício alimentar. Porque provavelmente nós estamos a comprar mais peixe do que aquilo que necessariamente nós precisamos. Porque é muito provável que se nós consumirmos menos,
e consumíssemos menos, porque não necessitamos comer tanto, a quantidade de cardumes existentes na nossa costa, mas como o mar é dinâmico, o oceano é dinâmico, o planeta é dinâmico, e vivemos todos a interagir uns com os outros, logo os cardumes interagem todos uns com os outros e em grande escala. Esta necessidade que é nossa é uma necessidade que passa a ser do planeta, porque isto vai desequilibrar o ecossistema todo. Se nós não estivermos tão estudiosos de consumir, tão impelidos a consumir, provavelmente a quantidade de peixe pescado era menor, ou tinha sido menor, nos últimos 20, 30 ou 40 anos. Porque nós pescamos em grande quantidade, mas depois vamos desperdiçar imenso alimento. E é nessas rodas dentadas, que andam todas encaixadas umas nas outras, que nos devem levar a ter, se quiserem, participar num manifesto mais amplo do que apenas quando comentamos que a Greta fez mais pelo ambiente e fez mais pelas alterações climáticas do que alguma vez nós todos juntos, nós que estamos aqui em 3, 6 e mais 3 e mais 20 e tal que estão a ver, todos juntos alguma vez fizemos em nossa vida se reflexionarmos este tempo todo. E porquê? Porque ela de facto foi disruptiva. Porque ela de facto transformou a vida dela para que nós nos alertássemos para alguma coisa que está a suceder. Eu não quero ocupar muito tempo, eu estou a falar única e exclusivamente na ótica do utilizador. Também, se tirei o meu curso de mergulho, a muito custo, porque o meu setup nasal fez com que eu tivesse as piores dores da minha vida que eu fiz o exame, mas fui, mesmo durante meia hora de chegar a exame, mas fiz a mesma, fiz questão de tirar e fazer o meu curso de mergulho, e a maior proximidade que eu tenho ao mar e à pesca e ao mundo da biologia foi um aquário durante 6 meses. Foi o tempo que ele conseguiu sobreviver nas minhas mãos. Quanto ao resto, eu hoje estive no exemplo do Criador. Vou ouvir em dobro daquilo que vou falar. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada. Isto é realmente uma situação estranha, porque normalmente tu estás deste lado, não é? E eu estar a pôr-te questões a ti, de facto, também é um bocado inibidor da minha parte. Mas eu vou pegar nas tuas palavras e do ponto de vista do utilizador também. Vou passar a bola para os nossos cientistas e pedir-lhes que respondam a esta interpelação do Jorge Gabriel, que será, com certeza, também porta-voz de muitos milhares de cidadãos que se veem ou que se revêem naquilo que ele acabou de dizer, não é? Afinal, nós estamos num mundo em constante mutação e estamos a exterminar os nossos recursos, não tenho outra palavra, nós estamos pura e simplesmente a exterminá-los e não vejo maneira de, ou não vemos maneira, nós, todos aqueles que nos revemos naquilo que acabou de dizer o Jorge Gabriel, não vemos maneira de solucionar esta questão e começámos a acordar, já tínhamos acordado antes, obviamente, muitas organizações estavam no terreno, não quer dizer que a Greta veio, obviamente, não foi a única, não foi a primeira, não é? Mas se calhar veio a chocalhar, a abanar, fazer acordar muitas consciências para este problema e de facto foi preciso uma criança para que muita gente se pusesse em campo. Não estou, obviamente, a dizer que é o vosso caso, mas gostaria de ouvir agora da vossa parte o que é que fazem ou como é que fazem ou como é que pensam poder alargar o vosso espectro, o vosso espaço de informação e de conhecimento e de experiência para que alguns de nós comecemos também a pensar no mar, não só porque, reparem, o mar, isto realmente é um bocado complicado, doloroso até às vezes pensar como é que um país que é mar está tão pouco virado para ele.
não é? Nós pensamos no mar para ir à praia, e às praias, e depois deixamos-los naquele estado miserável, e vai tudo para o mar, vai tudo para o oceano. Como é que um país que é só mar está virado de costas? E faz-me um bocado de confusão, que se fala muito nos problemas que assolam os agricultores, nos problemas que assolam a sociedade, a economia, mas e a economia do mar? Nós dependemos muitíssimo do mar e as pessoas não têm consciência disso. Não é? Acaba o ecossistema marinho, nós acabamos também. E até que ponto é que vocês, da vossa parte, enquanto cientistas, conseguem pôr alguma ordem neste caos, de forma a que as coisas melhorem? Agora está do vosso lado a bola. Agora ninguém fala. Então, bom, a Sofia está à espera que fale o professor. Queres começar? Eu agora deixei. Tenho já aqui umas notas, se quiseres que eu arranque, mas se quiseres arrancar tu, força. Não, pode ser. Sim, pode ser. Então, Ok. força. Então, bom, antes de mais, isto vai parecer que estou a dar graxa, mas deixem-me elogiar a intervenção aqui do Jorge, porque de leigo não tem nada. Porque, a sério, teve aí 2 ou 3, aliás, várias, na intervenção que fez, passou aí 2 ou 3 conceitos muitíssimo pertinentes, muito mesmo. E um dos quais que eu pegava já nesse é que, de facto, é muito fácil para nós, enfim, sociedade civil, apontarmos o dedo aos pescadores a toda a hora e apontarmos o dedo aos governos e às instituições oficiais, etc, etc. Raramente nos lembramos, como o Jorge disse muitíssimo bem, de que, ao fim e ao cabo, as escolhas são nossas. Portanto, quando nós vamos ao supermercado e pomos um melão assim deste tamanho, dentro de um saquito de plástico ridículo, para o levar até à caixa registradora, e depois chegamos a casa e o saquito de plástico vai imediatamente para o lixo. Quer dizer, qual foi exatamente a função daquele saco de plástico durante os poucos minutos em que esteve a envolver um melão que tem uma casca que depois vamos tirar e deitar fora, nem sequer a comemos? E obviamente não é preciso dizer-vos que agora estávamos aqui a tarde inteira a debitar exemplos como este, não é? Este é um de centenas ou de milhares. Mas assim de repente ocorreu-me outro. Por exemplo, quando vamos comprar qualquer produto alimentar, raramente vamos àquelas prateleiras dos produtos biológicos e tal, porque temos um bocado aquela noção, isso ali é muito caro, é melhor a gente não ir ali para aquelas prateleiras verdes, porque aquilo ali é tudo muito caro. Mas se calhar, eu posso-vos dizer que desde que eu e a minha mulher temos o Nicolá, que está agora com 15 meses, sem querer estar a fazer publicidade, mas compramos exclusivamente em lojas com produtos, enfim, biológicos, etc. Posso-vos desde já garantir que a diferença não é significativa. E muitas vezes até apanhamos muitos produtos mesmo, que não têm aquele ar assim bonito e não sei o quê, são um bocado mais caseiros, mais baratos até. E isto tudo para dizer que é muito fácil pôr um like triste e aborrecido quando vemos aqueles vídeos horrorosos de um orangotango a lutar com uma retroescavadora que está a partir a floresta toda para plantar palmeiras, não é? Por causa do óleo de palma. Isso é fácil, por esse clique é fácil. Mas depois, se calhar, pagar mais 12 cêntimos por um boião de uma porcaria qualquer que não tem óleo de palma, isso já custa muito. Estes 12 cêntimos ao fim do ano, isto está para aí 3 euros, não é? Portanto, e é muito fácil apontarmos o dedo e tal aos malvados da Nestlé e dessas coisas todas que se falam hoje em dia, de que essas empresas muito grandes que andam aí, enfim, sem querer ser fuleiro, mas que estão associadas a variedíssimas operações muito desagradáveis, nomeadamente com os orangotangos e afins, mas depois esquecemos de que as escolhas, ao fim e ao cabo, recaem sobre nós. Para terminar, para não monopolizar aqui o tempo, portanto, queria de facto elogiar a intervenção do Jorge, que tocou aí em pontos essenciais. E a Leonor, se me permite, eu também tenho que, não sei se estou inteiramente de acordo com essa perspectiva de que de facto se fala há muitos anos de que Portugal vive um bocado de costas virado para o mar. Isso foi absolutamente verdade e concordo integralmente durante muitos anos. Mas hoje em dia, muito honestamente, eu acho que já não podemos dizer isso. Por exemplo, a Sofia neste momento
é investigadora no edifício Sete Mares, que faz parte do Instituto Politécnico de Leiria, onde eu dou aulas, que deu início agora mesmo a um super projeto, o Smart Ocean, que vai ser um hub, um cluster de empresas ligadas ao mar. Epá, e eu agora, se fosse uma pessoa cruel, dava-vos aqui uma seca de 3 horas de projetos interessantíssimos ligados ao mar. Noutra altura, professor. Montes. Só os financiamentos, vou-vos só dizer rapidamente, o programa Mar 2020, o Fundo Azul, as EEA Grants, isto só para citar os primeiros 3 que me vieram à cabeça. Estamos a falar de milhões de euros que vêm da Noruega, da Islândia, de Bruxelas, do mundo inteiro e que estão a financiar muitos e muitos projetos ligados ao mar. E isso é ótimo, é excelente. Desde ligados às energias renováveis, estudar avaliação de estoques, etc., bioeconomia, biotecnologia, tanta coisa que não vos passa pela cabeça. Portanto, Portugal demorou muito tempo, é um facto, e tem toda a razão nesse aspecto, mas eu diria que neste novo milénio, nas últimas 2 décadas, estamos muito virados para o mar e estamos mesmo apontados para o mar assim mesmo à bruta. E agora vou-me calar e dar a palavra à Sofia, que senão eu começo a falar e nunca mais me calo. Eu ia-lhe cortar a palavra de qualquer forma. Sofia, pronto, muito rapidamente, também não tenho muito mais a acrescentar depois do que o João disse, porque concordo exatamente com tudo o que foi dito. Inclusivamente que o Jorge também teve muito bem em muitas coisas do que disse. Mas também não sei se concordo totalmente com o João quando ele diz que acho que o João tem uma visão muito otimista das coisas, ou se calhar eu é que sou um pouco otimista em termos da posição de Portugal, tendo em conta tudo aquilo que tem oceânico e tudo aquilo que temos em frente para proteger. Nós podíamos ser o país que está à frente na proteção, na conservação dos oceanos. Nós temos um manancial de recursos que se calhar nenhum outro país da Europa tem. E eu vou bater outra vez na mesma tecla, e já agora aproveito para corrigir, eu há bocado quando falei da comunicação, não estava propriamente a falar de comunicação social, estava mesmo a falar da comunicação que nós, cientistas, infelizmente falhamos muito, porque nós não somos educados, não somos tão ensinados a saber comunicar, a passar aquilo que nós fazemos, e isso é uma grande falha. E eu estou a falar outra vez da comunicação porque eu acho que é isso que essa é e faz com que as pessoas se sintam tão afastadas, como também o Jorge estava a dizer. As pessoas não têm ligação com o mar, a natureza, se não tiverem a viver próximos dela, não veem porque é que isso seja importante para si. E isso é completamente fácil de compreender. Agora, também como o João estava a dizer, não adianta, e acho que isto é uma coisa que temos que meter na cabeça, é uma verdade muito dura e é muito difícil de aceitar, mas temos que entender isto, os esforços de conservação, na altura em que nós estamos, já não são suficientes. E nós já provámos isso. A solução passa, acima de tudo, por mudarmos a nossa economia, por descarbonizá-la, por mudar a forma como nós consumimos, aquilo que o João estava a dizer, e a nossa produção dita sustentável. Nós precisamos de mudar os nossos hábitos, porque não adianta estarmos aqui a apontar os dedos a empresas, a indústrias, aos governos, se nós não temos a capacidade de olharmos para e mudarmos a nível individual. A mudança tem de começar por nós, acima de tudo. Bom, mas aí portanto, nós temos as soluções, nós tem necessidade, não é? A educação também tem que mudar de alguma maneira. Exatamente, e por isso é que eu estava a falar da comunicação. Essa é uma das áreas em que nós procuramos atuar muito, na organização onde eu estou agora. A educação e sensibilização ambiental, é muito importante reforçar isto e usar isto para aproximar a sociedade e fazê-la entender desta ligação existente que existe, que existe entre nós e a natureza. Nós não estamos acima de nada aqui. Nós vivemos muito, já há muitos anos que vivemos neste padrão de egocentrismo em vez de um ecocentrismo, mas é isto que tem que mudar e esta vai ter que ser a base. Muito obrigada, Sofia, excepcional. Eu agora pedia ao Ulisses que lançasse o segundo vídeo, penso que estará no backstage. Então eu vou lançar, está bem? Agradecia então que lançasse o segundo vídeo
que é um texto que vai lançar-se, talvez, penso, algumas achas para a Ferreira, para que possam, a partir daí, fazer o vosso comentário. Ao mar, pelo mar, vagueio. Nele, dá-lhe só. É isso. Certo. Sem barrar o vitupério que me sai da boca, um freio. Como a deusa que adormece ao entrelaçar a história e acorda apalermada com memória tremulante. Vigorosas ao vagas, ao luz ao nevoeiro, estas inocentes de cólera, como ao demo que vai entupido pela estação, e corais são cor, luz aos montões, e estrelas de carinho. Vida que mirra ou morre entre pregas e despojos da cidade. Que bonito ao desperdício e que veja nas águas de que poupar não conseguiu. Explodem de brotes e lixeiras, os estampidos que descobrem a verdade. Sanguinolenta a curiosidade. Vão todos para a puta que os pariu. Só atrás do pensamento. Não tem que 30 anos de piedade, porque há um mundo muito à natureza. Se o lixo voltasse para cada mesa, é que andam loucos de Lisboa, por aí a pregoar, que a terra gira ao contrário, os rios nascem no mar. E se assim fosse? Voltava tudo à estaca zero. Se ser zero já é não ser. Pois mais vale nada ter do que ter tudo e voltar a não ser. Soubessem os navegantes da outrora, meter-se-iam à estrada, não ao mar, por aí fora. Guardariam um segredo intacto, profundo e quedo. Plácido, transparente, puro e sem medo, de horror mal dos cheiros vindouros, que transformaram os mares em matadores. Poema dos Mares, de Dália Amaral. Muito obrigada, Mónica. Os mares estão transformados em matadores, Sofia? Não tenho dúvidas nenhumas, aliás, acho que poucos têm dúvidas disso. E voltando também ao que se disse anteriormente, é difícil termos noção disto porque não vemos. É difícil ver o que é que está lá, nós não temos noção, nem temos noção sequer do que se passa lá. É uma realidade que fica muito distante de nós e é porque que é tão essencial que existam certas organizações. Eu costumo dizer que o ideal seria não ser preciso termos determinadas organizações, que elas nem sequer existissem, mas infelizmente se existem é porque realmente há essa necessidade que combatam determinadas práticas que ocorrem e nem sequer deveriam ocorrer, seja nos mares, seja onde for. Então, se me permites interromper-te, peço desculpa, queria então que orientasses agora a tua participação, a tua resposta, exatamente para a divulgação dessas organizações, duas das quais, ou em duas das quais, tu estás a trabalhar como voluntária, não é? Voluntariado. Eu vou falar mais de uma, porque vou dar a oportunidade depois do João poder falar da outra, que ele já foi presidente da tal do Zelasma ao Branco, a palavra complicada, ele vai poder falar sobre ela, que acho que vai ter muito prazer nisso. Vou falar da CICHEPA Portugal, que é onde sou coordenadora científica atualmente. É uma organização mundial que conta já com mais de 40 anos de existência, que está virada para a conservação, defesa e proteção dos oceanos, e está presente em 20 países. E porquê, e era isso que eu estava a dizer, porquê que é necessária a existência desta organização? Porque, como estava a dizer, os oceanos estão a morrer. Não há meias palavras aqui. Estamos a enfrentar inúmeras crises, que a maior parte de nós só tem ideia teórica. Ao nível do clima, ao nível de extinção de espécies, mesmo enquanto ainda continuamos a descobrir novas espécies, sabemos que outras estão a desaparecer. Ao nível da sobrepesca, destruição de habitat, eu podia continuar aqui. Nesta organização, o nosso foco principal está no combate à pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. Ou seja, tudo aquilo que acontece no escrutínio da sociedade. E, infelizmente, acontece muito mais do que nós gostaríamos de admitir. E essa é a realidade.
É preciso manter em mente que estamos aqui a falar do oceano, da forma como afetamos o oceano, mas também é muito importante ter em mente que nós estamos a falar também da forma como nos afetamos a nós próprios. Mais uma vez, o oceano é, queiramos ou não, o nosso suporte básico de vida. E sem eles, se o oceano morre, é tão simples como isto, nós vamos atrás. Pronto. Esta organização tem uma abordagem muito de ação direta, no reforço de medidas de proteção dos oceanos, trabalha inclusive em conjunto com autoridades locais, nacionais. Em Portugal somos muito recentes, aparecemos há pouco tempo aqui, e focamos-nos principalmente em 3 tipos de ação: limpezas de praia ou limpezas subaquáticas, a campanha Stop Finning, Stop the Trade, vou falar um pouco mais à frente, e a campanha Sentinela. Todas estas, como também já disse anteriormente, se baseiam muito num reforço de educação e sensibilização ambiental. Isto é das ferramentas mais importantes que temos. Ao nível das limpezas de praia e subaquáticas, eu vou dar um especial enfoque à parte subaquática, porque felizmente já se vai ouvindo falar muito do lixo que se encontra nas nossas zonas costeiras, mundialmente, etc. E destaco esta parte porque vai-se falando agora, mas é algo que já temos consciência há muito tempo que existe e porque o vemos, mas só agora é que se está a começar a falar. Ainda bem, pronto, mas é a realidade. Contrariamente, como longe da vista, longe do coração, aquilo que está debaixo d'água nós não vemos, portanto não existe. A verdade é que existe e é bastante. Todos os anos, para dar uma ideia, são descartados ou são perdidos no mar cerca de 640 mil toneladas de material de pesca, que neste compõe-se redes, linhas, armadilhas, pronto. E isto são números crescentes, portanto são estimativas. E este material que é descartado continua a pescar, são chamadas redes fantasma, continuam a pescar e matar indiscriminadamente vida marinha durante muito e muito tempo. Portanto, em termos de números também, outra vez, são estimativas, temos à volta de 200 mil aves marinhas e cerca de 150 mil baleias, golfinhos, focas que morrem por ano, só com este tipo de ameaça. Portanto, acerca do finning, estava a falar, o finning, isto é uma campanha que não é nossa, estamos a apoiar, é uma campanha europeia, de uma iniciativa cidadã, e diz respeito à prática bárbara de pescar tubarões, cortar-lhes as barbatanas e descartar o resto do corpo para o mar, onde eles acabam por morrer asfixiados ou por hemorragia. Pronto. Cerca de 100 milhões de tubarões morrem por ano só por causa das suas barbatanas, mas o total de morte estima-se que seja muito superior, mais do dobro do que isto, porque, lá está, são muito inconclusivos, não há dados suficientes, e também porque existe muita pesca ilegal, que é extremamente elevada. Estas barbatanas valem cerca de 600 euros o quilo, podendo ser encontradas em restaurantes de luxo, como por exemplo em Hong Kong, sendo que uma sopa pode ir de 120 a 140 euros. Aliás, 120 a 400 euros, peço desculpa. Este é um ecossistema, como é óbvio, que está em desequilíbrio. É preciso ter noção que os tubarões, eu sei que têm aquela figura muito mazinha, eu vou deixar o João falar sobre isto, associada, mas eles são peças-chave, e a maioria das espécies de tubarões do mundo já sofreu declínios de até 90%. E isto é muito grave. Os tubarões mantêm o nível... mantém a saúde dos ecossistemas, dos oceanos, se eles vão. E depois, por último, para acabar, a campanha Sentinela, que também mencionei, surge no seguimento de um número crescente de arrojamentos de cetáceos, de baleias ou golfinhos, que nós temos vindo a observar na costa, algo que segue o mesmo país, como a Irlanda, a Inglaterra, França, Bélgica. Portanto, este número de arrojamentos está a aumentar. O arrojamento é o nome dado quando estes animais encalham nas nossas costas, seja vivos ou mortos. O que os dados globais revelam é que, como causa principal de morte destes animais, está a interação com artes de pesca. É também chamado bycatch, ou seja, a captura acidental. Em segundo lugar está a fome ou a doença. Muitos animais, posso achar estranho, muitos animais, quando eu digo fome, não quer dizer que eles tenham plástico no estômago. Às vezes não têm nada de plástico lá dentro. Às vezes não têm mesmo que comer. Isto é real. E estamos a falar de animais que são protegidos por lei, tanto na Europa, Portugal obviamente está incluído,
apesar deste assunto em questão não ser novidade, começou a ser mais falado, principalmente porque na Comissão Europeia isto começou a ser um assunto muito quente, principalmente depois dos resultados da Operação Dolphin Bycatch, que foi levada a cabo pela Sea Shepherd em França, e que expôs a morte de entre 6 a 10 mil golfinhos por ano na costa francesa, que é aquilo que ocorre atualmente. Para dar noção, este número é muito mais elevado que o total de vítimas de massacres de cetáceos que ocorrem legalmente nas Ilhas Faroe no Japão. Ou seja, se nós juntarmos aquilo que é legal que ocorre, juntarmos isto, o que está a ocorrer num único país é muito superior às mortes nesses países. E se juntarmos à realidade que ocorre, estimativas outra vez, na Europa, estamos a falar de cerca de 300 mil cetáceos, golfinhos, baleias, que morrem só por causa das interações com artes de pesca no mundo. Portanto, isto são números gerais para dar um pouco mais noção. Portanto, até há bem pouco tempo o cenário português na Comissão Europeia dentro deste âmbito era praticamente desconsiderado, por inexistência ou por escassez de dados, o que é curioso, porque a noção geral é que são cada vez mais frequentes. Claro que podemos argumentar que hoje em dia há mais pessoas com câmaras, telemóveis, mais gente no mar, tudo isso é verdade, mas são também as mesmas pessoas que sempre estiveram mais ou menos diretamente ligadas ao mar que confirmam estes factos. Portanto, neste sentido, há também uma crescente preocupação geral acerca deste assunto. Há perguntas da sociedade que não terminam, respostas que raramente são dadas e muita falta de noção geral. Mais uma vez, estamos a falar de um país que é essencialmente mar, como já foi dito, mas a grande maioria das pessoas não sabe sequer que temos golfinhos e baleias na costa, nem sequer sabe como proceder se os encontrar. E nisto temos toda uma grande responsabilidade a assumir. O objetivo desta campanha, então, é colmatar estas falhas, é atuar no campo ao nível de educação, sensibilização ambiental, é recolher e disponibilizar os dados, e é reforçar, melhorar estas medidas de proteção para estes animais. E é importante ter em conta que, apesar dos golfinhos serem aqui a bandeira, não é, de estarem a ser as vítimas mais associadas a este tipo de prática comercial, há muitas outras espécies a serem igualmente dizimadas. Ou seja, não quer dizer que atuar sobre a proteção de uns seja descurar a de outros, antes pelo contrário. Muitas vezes, ao protegermos estas espécies que são ditas guarda-chuva, usamos na biologia também, estamos também a atuar na proteção de outros. E pronto, e não quero alongar mais, agora fala João. Sofia, muito obrigada. Eu só te queria pôr uma questão. Tu tens ideia, ou haverá um número também, uma estimativa, e tu focaste em uma questão muito importante, é que, supondo que chegaria à nossa costa, aqui à costa de Lisboa, um desses animais, nós não saberíamos como agir, não é? Porque não temos experts suficientes para agir e saber como levar esse animal, uma vez, se ele ainda estivesse vivo, se nós conseguiríamos levá-lo de novo para o seu percurso marinho. Tu tens ideia, também estimativa, quantos animais são ou terão sido salvos desses milhões que morrem pelas praias de todo o mundo? Terão sido salvos por intervenção humana. É muito difícil dizer isso, até porque geralmente quando um animal arroja, algo está mal. Pode estar doente, pode ter acontecido alguma coisa que o tenha feito arrojar, pronto. E é preciso perceber antes de o devolver ao mar. Por isso é muito tocante as pessoas quererem devolver o animal ao mar e tem tudo, é revestido de boas intenções, mas é preciso perceber que nem sempre pode ser a atitude melhor para com o animal, uma vez que ele pode precisar de ajuda, de algum tipo de socorro imediato que só entidades competentes o podem fazer. Por isso, o ideal é sempre contactar as entidades competentes, neste caso o ICNF, e eles depois darão seguimento para os locais específicos. Porque muitas vezes o que acontece é que os animais podem ser devolvidos e se eles estiverem doentes, estiverem fracos, podem ser predados mais tarde, podem morrer, podem dar à costa mais tarde outra vez, ou podem nunca dar à costa. Algo que eu não mencionei e que também nos dá outra noção da realidade é que nós... os cientistas estimam que apenas 10% destes animais acaba efetivamente por arrojar, ou seja, uma grande maioria nós nem sequer estamos a ver, nós estamos a ver a pontinha do iceberg. Isto é
só para Portugal, este ano, em outubro mais ou menos, nós já estávamos com números de animais arrojados na nossa costa que chegam aos perto de 500 animais, só para este ano. E estamos a falar de uma costa que não é monitorizada ativamente. Ou seja, não temos pessoas que andam lá todos os dias a ver um ponto à outra, e não acontece. E isto é aquilo, o pouco que os cidadãos estão cada vez mais sensibilizados, registam, reportam, etc., às entidades, e portanto é o pouco que se vai sabendo. O ano passado, em novembro, sabíamos que eram à volta de 300. Portanto, este ano, em outubro, já estamos em 500 e tal. E mais uma vez, isto segue o padrão do que está acontecendo noutros países. Portanto, não é estranho de todo. Só para dizer que Portugal não está, aliás, muito longe de ser diferente do que está acontecendo noutros locais. Infelizmente. Muito obrigada, Sofia. Antes de passar a palavra ao João, eu pus esta questão, não sei se depois o professor João pode pegar nisso, porque penso que para muitas pessoas não havia, até a semana passada, a noção de que a costa portuguesa tinha orcas, e nomeadamente foi avistado um grupo de orcas, bebês, que por acaso foram notícia porque foram contra o casco de uma embarcação alemã, de um turista alemão, porque senão se calhar nem eram notícia, não é? Nós ficávamos na mesma sem saber que havia grupos de orcas na costa portuguesa. Está na sua mão, professor. Bem, eu estava aqui a ouvir a Sofia com toda a atenção e ela tocou aí em 2 ou 3 pontos-chave que eu estava aqui a anotar para continuar e levantei-me aqui momentaneamente para ir buscar aqui um livro para mostrar que este é um livro já antigo, 2004, que é o The End of the Line, O Fim da Linha. Ainda ontem falava sobre ele aos meus alunos. E que depois tem um documentário que foi feito sobre ele também, aqui narrado pelo Ted Danson. As pessoas assim já da minha idade lembram-se dele do Cheers. A malta, os quarentões e meios. Este documentário já agora está disponível no YouTube, portanto isto já é bastante antigo e portanto não está no net. The End of the Line. The End of the Line. Exatamente. E eu foquei nisto porque, a dada altura, a Sofia usou aí uma expressão que eu fixei, que foi o longe dos olhos, longe do coração, que é exatamente o que vem na primeiríssima página deste livro. O autor, o Charles Clover, é um jornalista inglês que se especializou nas pescas. E ele começa a primeira página do livro com a seguinte imagem, que é muitíssimo interessante e arrepiante também. Imaginem um arrasto na savana africana. Ou seja, 2 jipes com uma rede que querem apanhar, imaginemos, babuínos, e comunicam por rádio e tal, e vão durante 1 hora ao longo da savana para apanhar babuínos. Ora, o que é que nós temos ao fim de 1 hora desse arrasto? Quer dizer, é um cenário que o nosso cérebro nem consegue bem concebê-lo. Não há adjetivos para o horror que é, porque estamos a falar de babuínos, de pedras, de arbustos, de sangue, de leões, de cornos de impala enfiados nos olhos de zebras. Quer dizer, é um cenário tão dantesco que a nossa imaginação nem consegue quase visualizá-lo. E, contudo, isso é nem mais nem menos, mas o arrasto que se faz no mar, todos os dias, a toda a hora. E nós simplesmente, enfim, encolhemos os ombros, vamos a um supermercado, escolhemos os nossos peixes, estejam eles dentro de pacotes já processados ou em cima de uma banca com peixe, nem sequer pensamos como é que aquilo foi apanhado, se foi por anzol, se foi com uma armadilha, se foi por arrasto. E, portanto, como a Sofia dizia muito bem, de facto é preciso educar as pessoas, é preciso mostrar-lhes que há para aí uma imensidão de coisas, enfim, que não são nada simpáticas e que nós, pegando novamente no que dizíamos atrás, como consumidores, temos uma palavra final. Somos nós que, no fundo, escolhemos se queremos comer bacalhau ou não, que está ameaçadíssimo, se queremos comer atum ou não, se queremos comer tantas outras espécies que estão seriamente ameaçadas. Virando agora, e para concluir, a coisa para os tubarões e raios, para os elasmobrancos. Eu tomei a liberdade de colocar aqui no chat uma petição
que eu e a Sofia e muitos outros colegas temos andado a trabalhar muito ativamente. Isto é uma das muitas coisas que a nossa associação faz. Nós começámos esta associação em janeiro de 97, portanto já lá vão uns anos valentes. Promovemos muito, enfim, palestras, workshops, etc., sobre tubarões e raias em escolas, mas depois temos estas ações assim mais dirigidas e muito lobbying também, já muitas reuniões em Bruxelas com membros do Parlamento Europeu, porque hoje em dia a conservação é muito feita, enfim, no backstage, não é? Em reuniões com membros do governo e tentar, de alguma forma, convencê-los a votarem favoravelmente a estas coisas. Ora, sem querer ser mauzinho, mas não posso desperdiçar de forma alguma a oportunidade de termos aqui uma figura como o Jorge Gabriel e pedir-lhe se não se importasse de depois pegar neste link desta petição e os restantes naturalmente, mas eu e a Sofia fazemos isto praticamente diariamente e já conseguimos que muitas e muitas pessoas em Portugal assinassem. Esta petição já agora é a nível europeu e precisa de 1 milhão de assinaturas. É uma petição mesmo oficial, portanto, do site europa.eu, da Comissão Europeia. Essas assinaturas estão distribuídas pelos vários países. Portugal estava muito fraquinho, não tínhamos praticamente assinatura nenhuma. Depois tivemos a sorte de ter alguma notoriedade. A Sofia apareceu numa reportagem sobre os arrojamentos dos cetáceos. Eu apareci numa sobre o finning, sobre aquela prática terrível de que estávamos a falar, cortar as barbatanas aos tubarões e mandar a carcaça fora, meramente para fazer sopa, não é? Guardar as barbatanas, porque as barbatanas são espalmadas, aquilo não ocupa espaço, são vendidas muito mais caras e é uma coisa horrível. E esta petição tem precisamente como objetivo travar isto de uma vez por todas, proibir que esta prática em águas europeias. E pronto, e não podia de forma alguma deixar de pedir a ajuda aqui do fantástico Jorge, que já demonstrou mais uma vez nas suas intervenções que tem um olho muito apurado para estes temas. Obrigado. Professor, se quiser agora continuar, como está no uso da palavra, e apresentar o seu projeto lá dos tubarões, se calhar era a altura oportuna, porque eu depois vou pedir a opinião, o parecer também do nosso convidado Jorge Gabriel e do engenheiro Mário Parra sobre este assunto, obviamente, com pontos de vista que hão de ser comuns, embora por caminhos distintos. Muito bem. Então, rapidamente, o nosso nome oficial é a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobranquios. Nós não somos muito bons em marketing, os biólogos raramente são, portanto escolhemos este nome terrível que ninguém o consegue decorar. Se fôssemos pessoas inteligentes, éramos a Associação Tubarão, mas não, senhor. Achámos que a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobranquios ficava muito mais no óbvio. Bom, então, mas se colocarem no Google Associação... Foi só para me arranjar problemas. Para eu não conseguir dizer. Se Associação Tubarões Portugal, pronto, aparecemos logo. De facto, a nossa ação desde 97 tem sido começou por ser muito ir às escolas e falar aos miúdos sobre tubarões. Temos uma apresentação muito dinâmica, muito divertida, que explica muitas coisas sobre tubarões aos miúdos, e eu gosto de pensar que nas centenas de apresentações que já fizemos, os miúdos, depois de nos ouvirem, ficam a perceber: os tubarões não são, afinal, aquela besta assassina que mata toda a gente. Que é mais ou menos a mesma ação que tem, por exemplo, os aquários públicos. Enfim, se me perdoarem a publicidade, eu trabalhei muitos anos no oceanário, tenho uma ligação afetiva ainda muito forte, e via isso a toda a hora. Os miúdos que entram nos aquários públicos, como no oceanário, no Aquário Vasco da Gama e tantos outros pelo mundo fora, e que depois saem completamente vidrados por aquela vida fantástica que viram, e muito bem mantida, atenção, porque também não quero abrir aqui a caixa de Pandora de manter animais em cativeiro, que isso era uma discussão muito interessante, mas que se calhar ficará para outro dia. Enfim, desde que os animais estejam com condições que repliquem de forma rigorosa o ambiente selvagem, eu consigo viver com isso. Mas não me estenderei mais sobre esse ponto. Mas tudo isto para dizer que, portanto, a educação das gerações mais novas é um ponto absolutamente essencial da nossa atividade.
Depois também temos a atividade das marcações, portanto, ir para o mar, pescar tubarões, que parece um contrassenso, mas atenção, nós pescamos os tubarões, marcamos-los, pomos uma marcazita com um número e libertamos-los. E portanto, o Nicolau fica entusiasmado quando se fala de tubarões aqui em casa. E este programa é americano, é coordenado pelos americanos. Vá lá que sobreviveu aos 4 anos do Donald Trump, enfim, sem querer politizar aqui o nosso debate, mas houve muita coisa que foi ao ar. E este programa, vá lá que sobreviveu, talvez por ser tão pequenino, passou ali um bocado por baixo do radar. Mas os americanos, de facto, mandam estas marcas à borla para instituições do mundo inteiro e são marcados grandes migradores e grandes predadores. Portanto, não só os tubarões, mas também os espadardos, os marlins, alguns cetáceos até, orcas, etc. E o objetivo é tentar perceber o que é que estes bichos andam a fazer. E este programa conta com a colaboração de pescadores desportivos e fica aqui o elogio aos pescadores desportivos portugueses que, na sua esmagadora maioria, os que nós contactámos, portanto, o chamado Big Game Fishing, aderiram imediatamente. Portanto, quando nós dissemos, se calhar era simpático, em vez de matarem os bichos, pescar o bicho, marcar, tudo bem, o cliente quer tirar uma fotografia para pôr no mural do Facebook e depois libertar o bicho. E houve uma adesão, eu diria, quase total. Mais ainda, curiosamente, houve muitos pescadores desportivos que nós abordámos e que olharam assim para nós, tipo, amigo, mas eu já faço isso há 10 anos. Portanto, muito antes de nós irmos lá bater à porta, já os tipos praticavam esta prática do catch and release, do pegar e largar. Portanto, isto naquela linha da tal pequena luz ao fundo do túnel que vamos vendo. As coisas estão longe de estarem bem, absolutamente, mas vamos vendo pequeninos sinais aqui e ali de alguma consciencialização que vai aumentando coletivamente na sociedade. Mas para terminar, não posso deixar de... Enfim, não quero soar lírico. Estou absolutamente de acordo com o que a Sofia dizia, em que o cenário está longe de ser ideal e a velocidade a que os aspectos negativos aumentam é tal que os esforços de conservação hoje em dia já parecem muito poucos e temos que dar aqui uma volta grande e muito rápida a esta história e de alguma forma pôr a população mesmo focada em tomar atitudes e fazer escolhas mais saudáveis e mais verdes, mais simpáticas para o ambiente, e isto tem que ser assim rápido, e não é só separar o lixo em azul, verde e amarelo, é tudo, é escolher produtos que não tenham uma pegada ecológica muito forte, é não usar aqueles sacos de plástico que não servem para nada, porque não pôr as coisas em cima do tabuleiro num saco de pano que se reutiliza várias vezes. E é claro, não preciso de vos dizer que estávamos aqui a tarde inteira a dar milhões de exemplos muito simples, que toda a gente pode adotar a qualquer momento. Obrigada, João. Engenheiro Mário Parra, o que é que as empresas podem fazer para isto? Para que algo se movimente? Não ouvimos. Tem que carregar lá no botãozinho, por favor. Não tenho perspectiva catastrofista. Portanto, sinceramente, a nossa postura na APE e nas Nações Unidas é anticatastrofista. Os discursos catastrofistas que dizem que morrem milhões e que fazem isto e que fazem aquilo e que está tudo mal e que vamos todos para o fundo e que vai desaparecer tudo e tal, tiveram a sua época, hoje são discursos ultrapassados. Porque são discursos que só têm um objetivo, é mobilizar a opinião pública. Mas a opinião pública só se mobiliza com coisas positivas, não se mobiliza com coisas negativas. A opinião pública é composta por pessoas vulgares, normais, street people. Essas pessoas, se tiverem que escolher entre o tubarão e o filho, escolhem o filho, mata o tubarão. Se tiverem que escolher entre o orangotango e o vizinho, se calhar escolhem o orangotango. Mas isso é porque o vizinho, já a gente sabe que é sempre uma coisa complicada, não é? Mas se tiverem que escolher entre a sorte delas e... Esta discussão, que é uma discussão muito antiga, tem que ver com a esquizofrenia de comportamento entre o consumidor e o cidadão,
há muito que se arrumou com a seguinte formulação: nós temos que aproximar as necessidades do consumidor às necessidades do cidadão. Porque se houver divergência entre o consumidor e o cidadão, o consumidor ganha sempre. Sempre. Ou seja, a maneira de mobilizar o consumidor para se aproximar do cidadão é dar-lhes discursos positivos. Discursos em que eles possam ser uma parte, aderir. Repare como as pessoas ficam entusiasmadas quando lhes diz: viemos apanhar tubarões para os marcar e devolver ao mar. Pá, vamos a isso, pai. Se chegar ao pé deles e disser: quero-lhes fazer um discurso acerca do fim da história, do fim da humanidade, do fim do oceano e da vossa morte e dos vossos filhos todos nos próximos anos. Atirou-no assim ao mar. Talvez o mar que é antes, mas vai para o mar. Portanto, estes discursos catastrofistas está mais que demonstrado que não leva lá nenhum. Infelizmente, a maioria das organizações de carácter catastrofista não quer mobilizar a opinião pública. Não é esse o objetivo. O objetivo é mobilizar os fundos europeus. O objetivo é garantir que com um cenário catastrofista se aumenta a quantidade de dinheiro que vem para as organizações gastarem. Já teve o seu tempo. De facto, hoje há imensa coisa positiva a ser feita. Mesmo muita. Portugal tem centenas de projetos em startup. A maioria não vai dar nada. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe que é preciso lançar 100 projetos para que haja 3, 4 que se transformem em grandes sucessos industriais e comerciais. Mas já não sabe quais são. Por isso, o dinheiro que é dedicado à investigação e desenvolvimento, ao estímulo do desenvolvimento de negócios relacionados com o mar, não pode ser visto de retorno P2P. Tem que ser visto de retorno a médio e longo prazo da indústria no seu conjunto. Mas está a fazer-se imensa coisa. Se vocês andarem para trás e forem à sessão que foi feita hoje de manhã das Águas de Portugal, eles patrocinam uma startup portuguesa que fabrica coisas a partir de plástico recolhido no oceano. E eles contaram das várias empresas que, pelo mundo fora, neste momento, por exemplo, estão a ser abastecidos por uma recolhedora de plástico junto a Java, não estou enganado. Mas também tem outra com quem trabalham que recolhe no Mediterrâneo. O presidente da Suez, numa reunião que tivemos em Paris antes do Covid, claro, dizia-nos muito provavelmente daqui a 2 anos, quando vierem a Paris, o combustível do avião terá sido feito a partir de plástico oceânico. Há inúmeras coisas. E se, sinceramente, tenho a certeza que é o que vocês querem, mobilizar a opinião pública. E levar a opinião pública a suportar estas petições, suportar a investigação, suportar os comportamentos, porque é na mudança de comportamentos que isto tudo passa, como o professor disse, muito bem. É no momento em que nós compramos, essa do saco de plástico, é dos exemplos mais acabados de estupidez. Meter um melão dentro de um saquinho de plástico, não sei quantos micros, só serve para pôr a etiqueta. Porquê que não põe a etiqueta diretamente no melão? Portanto, eu nunca uso, eu recuso-me a usar esse tipo de sacos, mas olha que fica a olhar para mim. Quando meto diretamente dentro do carrinho, o pepino, ficou assim com aquele ar de, ai, que estúpido, ainda não explicaram a este senhor que existem sacos de plástico para esse efeito. Mas não uso. Ou seja, há de facto uma enormidade de comportamentos que têm que ser alterados, porque nós todos achávamos que a água caía do céu, que os plásticos se desfaziam sozinhos, que a energia era infinita, que desde que tivesse pago, estava pago, não tinha consequências. Nada disto é verdade. Mas a maneira de conseguir alterações sérias de comportamento é propor às pessoas coisas positivas. E há de reparar que as mensagens, por exemplo, dos supermercados que tiveram sucesso, são sempre positivas. Não vale a pena continuarmos a contar a história do que está mal. Até porque, onde há um cientista que diz uma coisa, há outra que diz o inverso. Percebe? Por exemplo, uma consulta instantânea aqui à internet diz que morrem nas costas portuguesas, apanhados em redes, à volta de 350 golfinhos por ano. Dados de 2019. Se calhar é muito baixo. E há outros cientistas que dizem, não, são 3.000. Depois vem outros que dizem, não, são 300. Mas a reprodução são 1.000 e, portanto, isto tenta aumentar. Eu fico sempre nervoso com
tanta divergência há uma coisa que eu tenho a certeza. Não pode ficar como está. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. É preciso mudar o estilo de vida. Como, aliás, disse a Sofia desde o início. É preciso mudar o estilo de vida. Se repararem bem, a APE tem um trabalho intenso nessa questão do estilo de vida. Preparamos até para fazer um evento em grande escala sobre estilos de vida brevemente. É o acento tónico, onde pomos sempre, estamos sempre a martelar, acabar com o consumismo e iniciar uma nova época de consumo porque preciso, não porque tenho dinheiro para pagar. Por exemplo, uma coisa que a certa altura vocês disseram que é ultra verdade, desperdiçam-se 30% das coisas que se compram, mas eu acho que há famílias que desperdiçam metade do carrinho que levam para casa. Não só 30%, mas bem mais. Porquê? É barato, compra, pá, faz mal, pá, se não se gastar, depois também custa uma miséria. É uma vergonha. Mas isso está tudo a mudar. Tudo isso está a mudar. Só que a grande mudança é ética. Durante muito tempo nós fomos educados para a sociedade de consumo. E, portanto, todos os anúncios eram orientados nesse sentido. Consome. Porque é isso que faz mover a economia. Portanto, todo o locus da felicidade foi colocado no ter, possuir, comprar. Comprar uma casa para quê? Porque é bom para investimento, mas só lá vou estar uma semana por ano. Está bem, mas depois vai valer muito mais daqui a uns anos. Não vale. Foi o que foi. Não digam que foi uma burla ou que foi isto. Não foi. Era o que havia. Era a onda em que estava. Agora estamos noutra. O que é sempre idiota é uma pessoa continuar a comportar-se da maneira antiga quando já está noutra vaga. E não reconhecer que está noutra vaga. Mas é difícil de explicar isso. Por exemplo, a L'Oréal tem um trabalho muito intenso porque ao nível da cidadania toda a gente se opõe a que eles usem determinados materiais para fazer aquilo. Mas ao nível do consumidor, lá vão eles comprar aquilo. Como o João sublinhou, o Jorge também. Todos vocês disseram coisas ótimas. A única coisa que eu vos peço é, em nome das Nações Unidas, vos peço, tenham esperança, tenham certezas, tenham fé no futuro e digam isso às pessoas. Porque se disserem isso às pessoas, elas aderem. Nós fizemos a Agenda 2030 das Nações Unidas, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um grito de otimismo e de confiança na humanidade. O seu filho, João, vai viver num mundo melhor, não tenha dúvida nenhuma. Sabe porquê? Porque o pai está a trabalhar para isso. E você, Sofia, vai ter um futuro brilhante, porque você está a trabalhar nas tecnologias e nas indústrias do futuro. Portanto, os problemas estão identificados, os problemas estão rastreados. Agora, o que a gente tem de falar é nas soluções. Estamos a fazer isto, e está a dar resultado. E sabem porque não está a dar resultado tão depressa? Porque a opinião pública não está mais mobilizada do que devia estar. Portanto, vamos mobilizá-la para o futuro. Dizer mal do passado não mobiliza ninguém. E eu tenho pena que às vezes, não foi o vosso caso, de maneira nenhuma, mas há uns 2 anos atrás eu fui convidado para fazer sou convidado para muita coisa, mas era para estar numa sessão que era promovida pela Associação de Estudantes da Universidade do Porto. E havia uma série de oradores, desde professores, não vou dizer os nomes, o secretário de Estado, e depois era encerrado pelo ministro, pelo ministro da Minha, com quem dou muitíssimo bem. E eu falei imediatamente antes, e disse, lamento, era para uns 80 alunos, lamento, mas eu não tenho más notícias para vos dar. Todas as intervenções anteriores deram-vos as más notícias. Estão dadas, eu não tenho. Eu só tenho boas notícias para vos dar. Tenho notícias para vos dar acerca do imenso recurso que a humanidade colocou nisto, da enorme quantidade de instituições científicas que estão a trabalhar nisto, da quantidade imensa de pessoas que estão a trabalhar para rastrear as situações e mobilizar a opinião pública. Portanto, só tenho boas notícias. Mas é boa notícia na medida que eu conto com vocês. 80 alunos que estão aqui para receber estas más notícias e dizerem, ok, obrigado, já sabemos qual é a situação. Agora diga-me lá, o que é que eu posso fazer no futuro? Tudo, pá. Está tudo para fazer. Está tudo para fazer. É isso. Muito obrigada. Diga. Não. Queria continuar? Peço desculpa por ter interrompido. Muito obrigada, engenheiro Barra da Silva, como sempre com um discurso muito otimista, e ainda bem que sim, porque sem esse tipo de intervenção otimista nós também baixamos os braços. Só uma coisa. Eu acredito que para construir um prédio tem que se tirar o que está lá. E, portanto, a primeira etapa é a demolição.
Mas a demolição é tanto mais eficaz quando por fora se coloca logo um painel a dizer o que é que vai ficar ali. Percebe o que eu quero dizer? Porque se não se põe esse painel, as pessoas pensam, olha, deitaram isto abaixo porque era para não cair por si próprio. E o que é que vai ficar? Um buraco? Não. Deve-se mostrar sempre o que é que vamos fazer. E o que justifica a demolição é a construção, não é a demolição em si. É este o meu. Mais uma vez, muito obrigada. Jorge, cabo de ti. Meu Deus! Encerraste Tanta responsabilidade. com chave de honra o painel. Mas antes de te passar a palavra, vou já agradecer a presença da Sofia, que, como disse o engenheiro Mário Parra da Silva, tem e augura um futuro muitíssimo promissor, pela sua intervenção, pela forma como trabalha e como se dedica à causa dos mares, e com toda essa força e com toda essa juventude, eu tenho a certeza absoluta que o futuro da Sofia vai ser brilhante, tal como foi dito. Parabéns, Sofia, e mais uma vez muito obrigada pela tua presença. Passaste a palavra, temos aqui uma série de pessoas a dizer que sim, que já vão assinar o vosso projeto, e já são mais algumas quantas assinaturas para acrescentar à vossa luta, à vossa forma de trabalhar pelo ambiente. Professor, também agradeci mais uma vez, muito obrigada, e obrigada ai, que lindo também está aí ao jovem que acabou de se sentar, ao futuro dos jovens promissores guardiãos deste país e deste mar. Também ao engenheiro Mário Parra pelo convite e pela participação. E passo-te a palavra, Jorge. Tens agora o tempo que quiseres para encerrar. Estás à vontade. E depois, quando o Jorge acabar, eu peço ao Ulisses, que está no backstage, que ponha o último vídeo. Okay. Só quando o Jorge acabar. Está bem? Muito obrigado por me permitirem ter passado esta hora e meia com tanta e boa informação. Faz falta ter informação quando ela é expedida por quem tem conhecimento e não apenas por aqueles que acham que vivemos agora numa sociedade de achismo, onde as pessoas com certeza têm a liberdade de dar a sua opinião. Algumas dão uma opinião sem qualquer fundamento e sem qualquer base para que possam adiantar algumas das ideias que julgam ser metodotas. Ainda bem que hoje tivemos a oportunidade de ouvir quem tem, de facto, conhecimento e não achismo, puro e simples. Para o João, eu tenho aqui uma sugestão. A associação podia passar a chamar-se Associação Baby Shark e ela iria resultar no mundo inteiro. Toda a gente iria falar de vós. Portanto, pensem nessa hipótese de, inclusivamente, vocês fazerem uma coreografia utilizando a música do Baby Shark para que a associação ficasse mais conhecida. Aqui está um bom modo de conseguirmos alcançar mais visualizações e mais conhecimento da vossa associação. Eu contrario-vos um bocadinho relativamente ao plástico. A mim não me incomoda que existam plásticos, a mim incomoda é como é que nós, humanidade, tratamos o plástico. Sim, porque o plástico foi um avanço da humanidade e não um recuo. Claro, o problema é que a humanidade não está a tratar o plástico conforme o plástico até merecia. Mas, porque se nós formos a contar a quantidade de cidadãos em todo o planeta que deixaram de morrer por causa da utilização dos plásticos nos automóveis, nós estaríamos imediatamente com uma ideia um pouco diferente daquilo que o plástico nos trouxe. E só estou a falar da indústria automóvel. 70% a 80% dos automóveis que nós conduzimos são de plástico. E não são de plástico por acaso. São de plástico porque a absorção dos impactos em caso de acidente é enorme, é imenso, quando comparado com o material que era utilizado anteriormente. O plástico salvou vidas. Sem dúvida. Estou único e exclusivamente a falar da indústria automóvel. Imaginem tudo o resto.
o que nós fazemos com o plástico é que nos tem de levar a uma mudança, porque eu não estou de acordo de que o plástico não seja nosso aliado e não nos permita ter uma vida melhor. Muito pelo contrário. Eu acho que o plástico nos pode ajudar, inclusivamente, e isto depois... Eu visitei algumas fábricas que utilizam plástico para uma série que fiz para a RTP, chamada Fábrica Internacional, que está a repetir agora a seguir ao primeiro jornal na RTP, por volta das 2 horas, onde há diversas aplicações de plástico que nos surpreendem e com as quais nós vivemos e que não fazíamos a menor ideia de que eram plásticos, aqueles que estamos a usar e em nosso benefício, a ponto de nos tornar a vida muito mais facilitada e de nos permitir, atenção a vós, porque isto também vos interessa, de vos permitir chegar com maior fiabilidade, com maior garantia e, quem sabe, com melhor exploração ao fundo do mar. O plástico pode-vos permitir, a curto prazo, chegar e permanecer no fundo do mar sem ter que utilizar outros materiais que são, como vocês sabem, vocês conhecem melhor do que eu, materiais que não admitem permanências tão prolongadas no fundo do mar. Mas isso cabe-vos a vocês, isto foi apenas uma chega que eu trouxe aqui a esta nossa conversa, porque eu trato bem o meu plástico. Eu zelo por ele. Se todos nós zelássemos por ele se calhar não surgia no que o mar cospe para a costa, no que o mar repele, porque o mar, como vocês sabem, aquilo que ele não gosta, ele atira para a costa. Isso vocês sabem muito melhor que eu. Queria-vos acrescentar o quê? Para terminar. Tudo isto, na minha opinião, passa por nós divulgarmos o melhor possível, não nos mass media, não nas redes sociais, ou melhor, também nos mass media, também nas redes sociais, mas para termos uma verdadeira transformação do nosso comportamento, nós temos que ir para as escolas. Nós temos que ir para o ensino primário. Foi a partir do ensino primário que nós revolucionámos, por exemplo, a divisão do lixo. Foram os miúdos que levaram os pais a alterar comportamento e a terem, por exemplo, outros gestos que não os de atirar, throw up, parece a expressão em inglês, atirarem dos automóveis tudo aquilo que tinham dentro do seu carro e que achavam que era lixo. As crianças passaram a ser juízes dos comportamentos dos pais que não eram consonantes com aquilo que eles estavam a aprender na escola e que sabiam que não era bom para o seu amigo planeta. E temos que passar essa mensagem de que o planeta é nosso irmão. E é ele que tem que ser cuidado, porque é ele que está a passar um mau bocado. Então nós temos de lhe dar a mão para que aqueles que ainda não perceberam o que estão a fazer a este irmão possam a tratá-lo de modo diferente, a ponto de nós não termos, infelizmente, que assinar a vossa petição para que haja mais respeito pelos tubarões e por outros elementos da fauna marítima que tanto apreciamos, mas que gostávamos mesmo era que eles não desaparecessem para que nós um dia não viermos a desaparecer ou não podemos mais esse risco. Gostava só de finalizar para vos dar nota desta necessidade de mudança. Nós somos todos obrigados, durante um período de tempo bastante alargado, a estar em causa. Imediatamente surgiram estudos, imediatamente surgiram constatações analíticas de que o planeta estava melhor. Estivemos um mês metidos dentro de casa e o planeta recuperou valores que já não detinha há várias décadas. Isto quer dizer, na prática, somos nós, espécie, que se mudarmos os nossos comportamentos, podemos ajudar o planeta a ter melhores recursos equilibrados e, quem sabe,
um futuro muito mais risonho do que aquele que constatamos, porque também nós não podemos, única e simplesmente, sorrir e julgar que com o nosso sorriso vamos resolver os problemas. Nós temos que atalhar de frente e temos que arregaçar as mangas e passar à prática aquilo que tantas vezes falamos. Não chegam apenas as palavras. Temos de agir. E para agir, não basta apontarmos o dedo aos outros, temos que ser, primeiramente nós, exemplares, para que os outros olhem para nós e digam, se calhar eu também sou capaz. Muito obrigada, Jorge. Extraordinária intervenção. Agradeço a vossa disponibilidade e a vossa partilha e dou uma sugestão. João e Sofia, convidei o Jorge para o vosso padrinho da associação, porque ele faria um bom trabalho como voluntário. O meu e-mail, deixa-me deixar, gostaste? Vou só deixar-vos o meu e-mail, por favor, tomem nota, João, Sim. para me enviarem mais informações. Jorge Gabriel 1968 Excelente. @gmail.com. Opa, muitíssimo obrigado. Ok? Isto não tem nada a ver com a tua idade. Eu sou para aí de 88, Não, por aí. Muito obrigado. Não tem nada a ver com a tua idade. Oh, Jorge, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Mário Parra da Silva. Obrigada, João. Obrigada, Sofia. E espero que tenham gostado. Quem esteve desse lado, agradeço também a vossa presença. Uma média de 40 pessoas não é mau. Esperemos que repliquem e que se possa, a partir da gravação desta sessão, chegar, replicar para mais algumas dezenas. Obrigado. Muito obrigada pela vossa presença.